Meus amados, a gente está caminhando agora para o final do ano e eu vou trazer várias mensagens em cima do Evangelho de Marcos, tá? Para a gente ter um pouco mais de conhecimento aqui e receber toda essa mensagem que Marcos deixou aqui, muito provavelmente com foco nos discípulos mesmo, né? O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o mais antigo. Ele serviu de base para a escrita dos demais evangelhos, tá? E Marcos ele tem uma preocupação, que é dizer para todo o povo, Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Messias. A palavra Messias é a mesma palavra que a gente traduz como Cristo. Ou seja, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, como alguns pensam. Cristo é título, é o Messias, é o prometido das nações, o Alfa, o Ômega, aquele que, desde o Éden, com a queda do homem, ele foi prometido para resgatar a vida do ser humano, né? Então, Marcos ele tem essa preocupação, então, esse evangelho acaba sendo muito importante para nós como discípulos dele. Uma coisa importante a gente pensar é que os judeus, eles esperavam o Messias. Eles tinham a esperança messiânica de que Deus enviaria o seu ungido, Deus enviaria o seu escolhido, e esse escolhido, ele faria uma grande transformação na nação de Israel. Eles tinham essa esperança, né? E por que eles tinham essa esperança? Porque se você olhar o Antigo Testamento inteiro, ele aponta para Cristo. Absolutamente inteiro. Ele vai apontar para Cristo. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas sem sombra de dúvida. Qualquer estudante do Antigo Testamento, ele gera em si a esperança messiânica, a esperança de que Deus enviaria o libertador, né? Só que a gente tem um problema que os judeus, eles estavam vivendo uma época muito difícil para eles, muito complicada. O tempo em que Jesus viveu aqui na terra era um tempo de opressão, onde o Império Romano havia invadido toda a Palestina, havia dominado toda a Europa, a Palestina, o norte da África ali e tudo, e eles viviam debaixo dessa opressão romana. Então, na cabeça de quem nasceu debaixo dessa opressão romana, o Messias, o enviado de Deus, ele só poderia ser um grande líder militar e político, que libertaria o povo daquilo e restauraria a situação que eles viveram durante o reinado de Davi. Então, na cabeça deles, o Messias, ele simbolizava o retorno àquele tempo de glória que eles viveram na época do rei Davi. Ainda mais porque qualquer judeu sabe que da linhagem de Davi viria o Salvador, viria o Messias. Então, a esperança deles é que o Messias fosse um líder político, revolucionário, talvez um guerreiro, que colocasse fim naquela opressão. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe o anunciar de Jesus, né? Então, se a gente começar lá, vamos fazer um exercício, ó, Gênesis 3,15, lá no início, Adão e Eva pecam, permitem que o pecado original entre nesse mundo, né? E ali a gente já tem a primeira anunciação de Cristo. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui, Deus falando com a serpente, né? Entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá apenas o seu calcanhar. Aqui a gente tem a primeira referência daquilo que a gente vai chamar de plano de resgate, de plano de redenção da humanidade. É a primeira referência. O Gênesis, ele é bastante interessante porque ele traz uma revelação
pequena, mas que é o marco inicial para que ela fosse depois ampliada. O conhecimento de Deus que a gente tem lendo Gênesis, ele tem uma limitação, porque Deus foi se revelando gradativamente, né? Mas a gente tem aqui a primeira referência de que ele vem. Aliás, tirar a caspa. Até que ele venha. Aqui eu estou falando, obviamente, da segunda vinda, né? Quando a gente pensa na história da Arca de Noé, a Arca de Noé não é um grande barco para salvar umas espécies de animais. Não é isso. A Arca de Noé não é um grande barco para deixar um monumento, uma marca arquitetônica ou de engenharia. Não é isso. A Arca de Noé, ela traz uma mensagem, né? Se a gente ler Gênesis 7:1, vai dizer assim: então, o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. A Arca de Noé, ela simbolizava a separação entre os justos e os injustos. Quem estava dentro da arca seria salvo, e quem estava fora da arca seria condenado. Então a arca é um tipo de Cristo, ela aponta para a obra de resgate, para a obra de salvação de Cristo. Se a gente andar um pouquinho mais, em alguns textos, a gente vai perceber várias coisas, várias referências sobre Cristo. Eu gosto muito de Miqueias. Miqueias é aquele livro que, se eu pedir para você abrir na sua Bíblia de papel, você vai demorar para achar ele. Miqueias 5:2, que vai dizer assim: mas tu, Belém. Aqui é uma referência a Belém da Judéia, né? Tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então a gente tem aqui o profeta Miqueias dizendo: olha, o prometido das nações, ele não vai nascer em Jerusalém. Ele não vai nascer numa cidade importante. Ele vai nascer numa cidade humilde, de interior, né? Uma cidade pequena, quase esquecida. E a gente vê todo esse cumprimento na vida de Jesus. Isaías, a exemplo de Malaquias, também vai dizer: olha, além dele vir, ele vai ser precedido por um anunciador. Além dele vir, ele vai ser precedido por alguém que vai preparar o caminho dele, né? A gente estudou, preguei na semana passada sobre João Batista. Isaías 40, versículo 3, vai dizer o seguinte: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Senhor, né? João Batista preparando o caminho do Cristo, né? Só que Malaquias 3:1, a gente só lembra de Malaquias para falar de dízimo, né? Malaquias 3:1, ele vai dizer o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia inteira aponta para Cristo. A Bíblia inteira vai nos levar até Cristo. A Bíblia inteira vai colocar Cristo no centro da história. Porque se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, o cristianismo seria uma farsa. Se Cristo não tivesse morrido e ainda mais ressuscitado, o cristianismo seria só uma filosofia como outra qualquer. Mas nós pregamos um Cristo vivo, vivo, que levou sobre si os nossos pecados. É por isso que o cristianismo tem autoridade, tem poder. Porque nós pregamos um Cristo que venceu. Então, por conta de todo esse sofrimento deles, eles acabaram se esquecendo de outros textos que não falam da glória do Messias, que não falam da origem do Messias, que não falam apenas daquilo que o Messias faria.
mas textos que falam de como o Messias faria, do sofrimento dele, da agonia dele, né, de tudo que ele passaria de sofrimento para que eu e você tivéssemos vida. Eles mesmo meio que fecharam os olhos para isso e colocaram todo o seu pensamento num Cristo guerreiro, governante, vitorioso. Só que quando eu olho para Isaías 50, versículo 6, eu vejo um Cristo que seria rejeitado. Oferecia as minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Então, eles estavam tão presos na questão de um Cristo vitorioso, que eles não repararam que os profetas também anunciavam o sofrimento que o Messias teria, que Jesus teria, né? Isaías 53, 12, a gente vai ter a descrição de como ele morreria, ali no meio de criminosos. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então a gente vê aqui já um Cristo diferente, um Cristo sofredor, um Cristo que a sua história de vida é uma história de resgate, mas não é um resgate de triunfo militar, mas ele se apresentando como sacrifício, como cordeiro, né? Crucificado, Zacarias, aí outro profeta que é difícil achar, Zacarias 12, 10, e vai dizer assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Vocês lembram que Jesus foi transpassado nas mãos, nos pés e no lado, né? Sim. Obrigado pela correção. Eu sempre gosto de frisar isso. Quando a gente fala mãos, na verdade não foi na palma, tá? Foi aqui entre esses ossos, para que quando o peso desce, ele trava e aqui ele rasgaria, né? Então aquela imagem de Cristo pregado na palma é só uma ilustração. Eles na verdade crucificavam entre esses dois ossos aqui, para que com o peso ficasse travado nos ossos e não rasgasse. Então Jesus ele foi crucificado nessa parte do punho, dos pés, e teve o seu lado transpassado pela lança. E continuando o texto, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, meus amados, eles esperavam o Messias, só que eles se concentravam naquele Messias restaurador, que restauraria o reino de Davi. Só que quando Jesus é questionado, você é o rei dos judeus? Ele diz o quê? Na verdade, eu sou. Mas o meu reino não é desse mundo. Meu reino é eterno, como diz a equipe de louvor, firmado em misericórdia, justiça. Aí vocês vão começar a cantar a música, né? Então eles esperavam isso. E aí a gente tem aqui esse texto que eu li hoje, tudo isso aqui é introdução. Esse texto que eu li hoje para falar como começou o ministério de Jesus. Jesus esperou até os 30 anos de idade para começar o seu ministério. 30. Demorou para ele começar. Ele aguardou a maturidade dele, né? Ele aguardou responder pelos seus próprios atos. É como se hoje em dia ele aguardasse até os 21 anos de idade. Então ele aguarda até os 30 anos, que era a idade que alguém era considerado realmente ancião, maduro, né? Jesus aguarda até essa idade. Isso está registrado em Lucas 3, 23, quando diz que Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério.
e a gente entende pela cultura da época o motivo. E ali ele começa a se apresentar para aquela população. A gente não tem muita coisa sobre a infância de Jesus. Eu sei que a gente tem muita curiosidade, mas a gente não tem muita coisa para falar, né? Nós temos até registros de algumas coisas que aconteceram na infância de Jesus, mas elas não são importantes para nós. É por isso que Marcos, ele faz questão de começar o relato sobre Cristo justamente no começo do ministério dele, né? E aí nós temos o quê? O relato de Marcos, de forma muito reduzida, sobre o ministério de Jesus. E logo no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Messias, o prometido, aquele que resolveria de forma definitiva o nosso problema da falta de salvação. E eu quero te convidar a pensar comigo 3 coisinhas aqui. O primeiro é que a obra de Cristo, ela inicia se mostrando já como o Messias, né? Então, naquela ocasião, Marcos 1:9, né? Jesus veio da Galiléia e foi batizado por João Batista, né? João, que era aquele anunciador, que estava anunciando a iminente chegada de Cristo. Mas em João 1:9, a gente vai ler o seguinte: quando Jesus se aproxima de João Batista olha para ele e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que faz você prosperar. Então ele olha lá, vindo Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que vai fazer você cabeça e não cauda. João 1:9. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo o trabalho de João Batista, aquele personagem que a gente falou dele no domingo passado, ele se resume nessa frase: tudo que eu fiz, gente, tudo que eu preguei, tudo que eu anunciei, toda a mensagem de arrependimento que eu trouxe, ela só faz sentido porque ele está ali. E ele é o Cordeiro de Deus. E Jesus se aproxima e fala: eu vim ser batizado. E aí João, ele diz assim: de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Mateus registra isso, né? Mateus 3, 14 e 15. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para se cumprir toda a justiça. E João concordou. E Jesus desce as águas para ser batizado. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando João disse para Jesus que ele não era digno de batizar Jesus, ele estava falando uma verdade ou uma mentira? Eu quero que vocês tenham convicção. Vocês acham que ele estava falando uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Uma verdade, certo? Muitas vezes, gente, presta atenção nisso aqui. Muitas vezes a gente faz coisas que são boas, coisas que são verdadeiras, coisas que são dignas. Às vezes a gente tem pensamentos que são bons, pensamentos verdadeiros, pensamentos dignos, mas não são os planos de Deus. Está entendendo? Não é só porque é digno, verdadeiro, correto, ético, que Deus está no negócio. Porque a verdade é que os planos de Deus, às vezes, diante dos nossos olhos, eles parecem loucura. Então a gente tem que quebrar essa barreira do que a gente acha certo, do que a gente acha que é o caminho correto, e entender que Deus pode querer escrever de outro jeito, uma outra história. Às vezes você está esperando uma solução de uma determinada maneira, e você até já colocou na tua cabeça: Deus vai solucionar assim. Esquece. Pode ser que o que Deus queira fazer é totalmente diferente, e você tem que estar aberto para isso.
A gente tem que estar submisso à vontade dele, mesmo que pareça loucura. Mesmo que pareça loucura. A gente tem que estar ouvindo e sensível às ordens de Cristo. Então, Cristo desce as águas e fala: João, me batiza aí. Sinceramente, gente, não faz sentido racionalmente. Mas Jesus queria que fosse assim, e a gente vai entender o porquê que Jesus queria, justamente no texto que vai seguir. Marcos, capítulo 1, agora 10 e 11, diz assim: assim que Jesus saiu da água, porque ele foi batizado, né? Viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa cena, ela é extremamente importante para a vida cristã. E Jesus sabia que deveria ser ali, naquele lugar, através da instrumentalidade de João Batista. João Batista é dito pelas Escrituras Sagradas como o maior dos profetas. Então não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Nem Davi, nem Elias, nem Eliseu, nem Noé, nem Abraão. Ninguém foi maior do que João Batista. Então Jesus é batizado por ele. E aqui a gente tem a representação clara de uma coisa que a gente chama de trindade. Trindade. A representação clara e definitiva do que a gente chama de trindade. Porque a gente tem alguns milagres acontecendo aqui. O primeiro é o céu se abrindo. Provavelmente as nuvens se afastaram, no sentido de que se tinha alguma nebulosidade, aquilo foi afastado. Então o céu se abriu. O Espírito Santo, ele desce na forma corpórea de uma pomba. Porque espírito tem corpo, gente, sim ou não? Espírito tem corpo, sim ou não? Não tem corpo. Então, todas as vezes que o Espírito Santo ele quer se mostrar visivelmente, ele vai usar alguma forma. Aqui ele está no formato de uma pomba. Lá em Atos capítulo 2, ele desce no formato do quê? Chamas de fogo. Ok. O Espírito Santo, ele desejou se mostrar assim. Então, ele desce no formato de uma pomba. Então, eu tinha ali o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo no formato corpóreo de uma pomba, e de repente surge o que no céu? Uma voz. E o que essa voz diz? Esse é meu filho. Esse é meu filho. Então eu tenho Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na mesma cena, né? Mostrando que ali nós temos um Deus trino e triuno. Pastor, qual que é a diferença de trino e triuno? Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9 horas da manhã. A gente faz aí a diferenciação para vocês. Tá bem? Se o Sérgio deixar eu explicar. Mas a gente tem trindade só aí? Claro que não. Claro que não. Vamos ver o comecinho da Bíblia. Gênesis 1 e 2 vai dizer assim: no princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem eu tenho aí nessa descrição da criação? Deus Pai e Deus Espírito Santo. Só que se eu olhar o comecinho do Evangelho de João, João 1, versículos 1, 2 e 3, a gente vai ler assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E essa palavra, esse verbo, se fez carne, habitou entre nós. Então nós temos a trindade no começo do Antigo Testamento e no começo dos Evangelhos. Isso é importante para mim e para você, porque muitas vezes aqueles que tentam ridicularizar o cristianismo, eles utilizam da dificuldade que nós temos com a trindade para tentar colocar dúvida no nosso coração.
Mas eu não tenho problema nenhum com a Trindade. E eu não tenho problema nenhum em ter dificuldade de entender a Trindade. Eu teria problema se eu tivesse um Deus tão pequeno que eu facilmente entenderia ele. Mas o nosso Deus, ele é tão grande, que na nossa limitação humana a gente não consegue compreender totalmente ele. Aproveitando aí que hoje eu estou lembrando da equipe de louvor, não tem aquela música Ninguém Explica Deus? Não tem? Essa música ela foi escrita com base das coisas mais fundamentais da teologia, que é entender o seguinte: a teologia não é o estudo sobre Deus. Preste atenção, a teologia não é o estudo sobre Deus. A teologia é o estudo daquilo que eu posso conhecer de Deus. Porque eu não posso conhecer o meu Criador na totalidade, porque eu sou só uma criação. Entenderam? Então a gente tem aqui uma das cenas mais importantes para a nossa vida cristã, que é entender ali o Pai, Deus Pai, Filho, Espírito Santo juntos, né? Testificando de que verdadeiramente o período messiânico, o reino do Messias, estava iniciado. Né? Só que, logo depois, versículos 12 e 13 de Marcos 1, logo depois, o que aconteceu? Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias, e Mateus vai dizer 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, estava com animais selvagens e anjos o serviam. Marcos, ele cita muito resumidamente, é por isso que dá a impressão que é tudo junto ali. Né? Mas o que acontece é que Jesus, ele foi para o deserto para orar. E o costume do jejum era muito forte entre os judeus. É até hoje, entre os muçulmanos também. A gente faz pouco jejum, né? O pessoal faz jejum intermitente quando acha que vai emagrecer. A gente faz pouco jejum. Não ia falar de jejum, mas eu vou abrir um parênteses aqui, né? Seguinte, o que é jejum? Jejum é você ficar sem comer, sim e não. O jejum principalmente é uma ferramenta para você deixar de lado coisas prazerosas, para se fixar nas orações. Então, o jejum sem oração não é jejum, é regime. Primeira coisa, jejum sem oração não é jejum, é regime. Ok? Outra coisa, jejum de uma coisa só não é jejum, é inventice de igreja que não tem o que fazer. Não existe esse negócio de jejum de Coca-Cola, jejum de café. Não existe isso. Jejum é jejum. Agora, por que o jejum foi criado? Vou explicar para você. Se você estiver dentro de casa e você sabe que no teu armário, na tua geladeira, tem chocolate, biscoito, tem uma comida salgada lá que você gosta, tá tudo lá. Às vezes, se você estiver intertido assistindo televisão, você fica 4 horas sem comer. Certo? Mas você sabe que a comida está ali. Agora, deixa o médico virar para você e falar assim, ó, você tem que fazer jejum para você poder fazer o exame de sangue. O que acontece? A cabeça dói, a barriga dói, né? Você fica ansioso. Você ficaria esse tempo sem comer. Mas por que você você sente mal por isso? Porque você não pode comer. Então o jejum ele tem essa característica. Estou fechando parênteses já, tá? Então, quando você está de jejum, você vai lembrar o tempo todo que você não pode comer. E quando você lembrar que você não pode comer, o que você vai fazer? Ora. Porque o objetivo do jejum é que você ore por um propósito. Então, a melhor forma de explicar é, você está de jejum, toda vez que você lembra que você está com fome, ou o estômago dói, o que você vai fazer? Ora. Esse é o objetivo. É fazer você ficar fixado na oração. Fecha parênteses, outra hora eu prego sobre jejum. Então, Jesus ficou ali no deserto, dando para a gente o exemplo de que se a gente quer ter um ministério, a gente tem que orar. Presta atenção. Você é diácono, você quer ter um ministério,
produtivo, tem que começar com oração. Você mexe com música na igreja, quer ter um ministério produtivo, tem que começar com oração. A gente vai evangelizar o bairro, quer que tenha sucesso, tem que começar com oração. O começo de tudo na vida cristã tem que ser oração. Tudo tem que estar na base da oração. E a gente tem que saber orar, né? A equipe de louvor, de uma forma muito guiada pelo Espírito Santo, creio eu, trouxe aqui a música da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é um exercício de entendimento do que é oração. Porque ela diz, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, a minha oração, ela é focada em Deus. Só que eu me refiro a Ele como Pai, ou seja, como aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, a oração, ela tem que ser revestida de adoração, de reconhecimento de quem Deus é, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o teu reino, venha sobre nós. Ou seja, eu quero, Pai, estar debaixo do teu querer. Venha a nós o teu reino. E a comprovação disso é o que vem na sequência. Seja feita. Você já viu a oração do tipo, eu declaro, eu determino? Você é o quê para estar declarando e estar determinando para o Criador? Então a oração do Pai Nosso, ela ensina humildade. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela de fato é feita no céu. Aí depois gratidão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lembrar aqui as coisas, como as coisas se amarram, como as coisas são amarradinhas, né? Lembra que toda ceia, não toda, mas boa parte delas eu explico o significado do pão e o significado do vinho na nação de Israel, que o pão tem significado da provisão de Deus sobre tudo aquilo que é fundamental para a gente sobreviver. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é o vinho nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Deus vai ser fiel naquilo que a gente precisa, e não naquilo que a gente quer. Às vezes o que a gente quer, Ele não quer. Mas naquilo que a gente precisa, Ele vai ser fiel. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa. Perdoa as minhas ofensas. Como é que eu peço perdão? Da mesma forma, Senhor, que eu tenho seguido o teu exemplo e perdoado. Né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus, ele dá o exemplo indo ali para o deserto para orar. E ali ele vai ser testado ou tentado por Satanás em 3 áreas. Às vezes eu duvido um pouco da inteligência de Satanás, porque é impressionante, né, como a gente percebe que às vezes o inimigo das nossas almas, ele tratou Jesus aqui como sendo um ser humano, e não como sendo Deus. Lucas vai destacar melhor como foi essa tentação no deserto. Lucas 4, 3 e 4, vai dizer o seguinte: o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Jesus, ele estava com fome, então ele tinha ali uma necessidade física, como a gente tem, né? Aqui a gente fica numa eterna briga com o ar-condicionado. Uns têm a necessidade do frio, outros têm a necessidade do calor, né? A gente fica numa eterna briga aqui, porque nós estamos ainda vivendo dentro desse corpo. E quando Satanás ele começa a tentar Jesus justamente numa necessidade física, isso aqui é muito importante para a gente, porque isso aqui mostra que Jesus, naquele momento, ele era 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Não deixou de ser Deus. Então, todo o sofrimento de Jesus não foi um teatro. Ele realmente sofreu. Ele, de fato, sofreu. Né? Então, Satanás fala, ó, você está com fome? Pede para essas pedras se transformarem em pão. Satanás não duvidava que ele tinha poder, né? Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra.
que sai da boca de Deus, né? Então, nem só de pão vive o homem. Então, nós temos a nossa necessidade física, mas nós temos uma necessidade muito maior que a nossa necessidade espiritual. Nos versículos 5 e 8, Satanás vai tentar Jesus agora numa outra área, que é na questão do poder, né, da autoridade política, de você ter influência sobre as pessoas. Quando a pessoa é muito rica, a única forma de você tentar ela é através da fama. Presta atenção. Você pega um camarada aí que é muito rico, muito rico. Esse cara pode ser tentado com dinheiro? Ele tem dinheiro. Mas o que ele não tem às vezes? Às vezes ele não tem fama. Ele pensa assim, eu tenho 100 milhões na minha conta, mas eu passo na rua, ninguém me reconhece. Cada um tem a sua fraqueza. Cada pessoa tem a sua fraqueza. Não pensa que é só você que tem fraqueza. O camarada pode ser milionário, ele tem a fraqueza dele. Cada um tem a sua fraqueza. Então, o que acontece aqui? Satanás vai tentar Jesus na questão do poder. Versículo 5, Lucas 4, 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no alcance de todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-la a quem eu quiser. Satanás aqui está mentindo, tá? Mas é a forma que ele argumentou. Então, se me adorares, tudo será teu. O que Satanás está dizendo? Ó, você me adora e eu dou para você todos os reinos do mundo, tá certo? Né? A gente tem alguns artistas famosos aí que todo mundo jura que eles fizeram pacto com Satanás para ter tanta fama, né? É mais ou menos o que ele estava propondo aqui. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então, Jesus sai vitorioso no teste aqui do poder, do reconhecimento humano. Mas aí Satanás, ele falou assim, não, tá bom, você é muito crente, você é muito espiritual, você tem a sua vida aí, não está cedendo, nada carnal, não quer poder. E aí Satanás vai tentar ele na questão religiosa. Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, talvez na tradução que você conheça, diga pináculo do templo. E lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que Satanás vai fazer, ele vai citar a Bíblia, ele vai citar as Escrituras, né? Vai citar aqui o Salmo 91, 11 e 12, né? Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, para o guardarem, com as suas mãos o segurarão, para que não tropece em nenhuma pedra. Ele estava citando a Bíblia. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então Satanás testa Jesus na questão física, na necessidade física, testa Jesus na questão do poder, né, da projeção humana, testa Jesus na vaidade religiosa. E Jesus sai vitorioso. E por que isso aqui é importante para mim e para você? Porque Satanás testa você, meu irmão. Tem uma ilustração antiga que os pastores mais antigos usam, que o Satanás, ele acorda de manhã, ele pega os seus instrumentos de pesca e sai para pescar. E ele senta lá na beira do rio para pescar, e ele testa a primeira isca. Quem é pescador sabe. Você chega num rio, você vai testar a primeira isca. Você pega lá, sei lá, minhoca, e joga lá. Aí, não pega nada. Você recolhe, Cardozão também é pescador, você recolhe aquilo e fala, vou tentar massa de milho. Aí põe a massinha de milho, joga, não vem nada. Aí você fala, ixi, vou testar um pedaço de outro peixe. Tuf, e vai testando as iscas. Satanás faz exatamente a mesma coisa com a gente, tá? Se ele não consegue te ganhar com uma determinada isca, ele vai tentar a outra.
Se ele não conseguir te prejudicar com essa outra isca, ele vai tentar a outra. Porque o objetivo dele não é usar a isca certa ou errada. O objetivo dele é te derrubar. Por isso a gente precisa estar vigilante. Vigilante. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, acho o melhor título que dá para Satanás é esse, inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, como um leão, buscando quem? Quem ele possa tragar. Significa que tem gente que ele não pode. Seja eu e você aqueles que ele não pode. Amém? E para terminar, meus irmãos, para terminar, Jesus ele começa o seu ministério sozinho, mas logo ele começa a chamar discípulos, porque a gente não pode fazer nada sozinho. Então, Marcos capítulo 1, versículo 14 até o 20, vai dizer que depois que João foi preso, porque João foi preso lá na sequência, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E aí ele vai olhar para o mar da Galiléia e vai ver ali Pedro e André recolhendo as suas redes, aliás, lançando as redes. Ele vai andar um pouco mais, ele vai ver Tiago, também João, também lidando ali com as suas redes, todos eles eram pescadores. E Jesus faz um convite para eles, e eu completo a minha mensagem de hoje falando disso. Jesus olha para eles e fala assim: vocês são o quê? São pescadores, obviamente. Venham a mim, me sigam, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês aqueles que vão dar continuidade ao meu trabalho. Esse trabalho que eu estou começando. Eu preciso que vocês me sigam, porque uma hora eu vou voltar para o meu Pai, e alguém vai continuar aqui pregando. E quem é que continua fazendo a obra de Cristo até hoje? Quem? Vamos lá, deixa eu ensinar uma coisa para vocês muito importante. Vocês vão responder para mim assim: eu. Então Jesus ele vira para eles e fala assim: olha, eu vou voltar para o Pai um dia, eu preciso que pescadores de homens continuem a minha obra. E quem é que está continuando a obra de Cristo até hoje? Eu, você. Agora sim, nós. Vai ter que começar com eu, né? Começa comigo. Tem que começar com cada um de nós. Meus amados, Cristo nos deu o maior exemplo de que tem a hora certa para começar, tem a forma certa para fazer, na dependência dele, para que as coisas aconteçam. Mas como essa sementinha começou aqui e chegou até nós, a gente precisa entender que a gente não tem controle. Vamos lá. A gente planta um grãozinho e a gente não sabe o tamanho que essa árvore pode ficar e quantos frutos essa árvore vai dar. Porque o poder do Evangelho, ele é absurdo. Para salvar vidas, para transformar vidas, para expandir a sua mensagem na terra. Então, que você seja aquele pescador de homens que vai dar continuidade a essa mensagem. Vamos orar?